esmola. Experimenta nascer preto na favela pra você ver. O que rola com preto e pobre não aparece na TV. Opressão, humilhação, preconceito. A gente sabe como termina quando começa desse jeito. Desde pequena fazendo corre pra ajudar os pais. Cuida de criança, limpa a casa, outras coisas mais. Deu meio-dia, toma banho e vai pra escola a pé. Não tem dinheiro pro busão. Sua mãe usou mais cedo pra correr comprar o pão. E já que tá cansada, quer carona no busão. Mas como é preta, pobre, o motorista grita não. E essa é só a primeira porta que se fecha. Não tem busão, já tá cansada, mas se apressa. Chega na escola, outro portão se fecha. Você demorou. Não vai entrar na aula de história. Espera, senta aí, já dá 1 hora. Espera mais um pouco e entra na segunda aula e vê se não se atrasa de novo. A diretora fala. Chega na sala, agora o sono vai batendo e ela não vai dormir. Devagarinho vai aprendendo que se a passagem é 3,80 e você tem 3 na mão, ela interrompe a professora e diz, então não vai ter pão. E os amigos que riem dela todo dia, riem mais e a humilham mais. O que você faria? Ela cansou da humilhação e não quer mais escola. E no Natal, ela chorou porque não ganhou uma bola. O tempo foi passando e ela foi crescendo. Agora lá na rua ela é a preta, no sovaco fedorento que alisa o cabelo pra se sentir aceita. Mas não adianta nada. Todo mundo a rejeita. Agora ela cresceu, quer muito estudar. Termina a escola, a apostila. Ainda tem vestibular e a boca seca. Seca, nenhum cuspe. Vai pagar a faculdade, porque preto e pobre não vai pra USP. Foi o que disse a professora que ensinava lá na escola, que todos são iguais e que cota é esmola. Cansada de esmolas e sem o din da faculdade, ela ainda acorda cedo e limpa 3 AP no centro da cidade. Experimenta nascer preto, pobre na comunidade, você vai ver como são diferentes as oportunidades. E nem venha me dizer que isso é vitimismo, não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo. E nem venha me dizer que isso é vitimismo, que isso é vitimismo, que isso é vitimismo. E nem venha me dizer que isso é vitimismo, não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo. E nem venha me dizer que isso é vitimismo, que isso é vitimismo, que isso é vitimismo. São nações escravizadas. Universitária. Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Olá para você que nos acompanha pela Universitária FM 99.9, a nossa rádio pública. Começa agora mais uma edição do programa Fora da Curva. Eu sou Débora Brito, jornalista da Marco Zero Conteúdo, portal de jornalismo independente e investigativo aqui de Pernambuco. Lembrando que também estamos no ar pela Rádio Universitária Paulo Freire, 820 AM. O programa é transmitido pelo Facebook e, além de nos assistir, você pode enviar perguntas e comentários sobre o tema em debate. Basta acessar a nossa página no facebook.com/programa Fora da Curva. No dia 28 de setembro, sábado passado, é um dia internacional, na verdade, dedicado à mobilização latino-americana e caribenha de luta pela descriminalização das mulheres e legalização do aborto. Mas a possibilidade de realizar a interrupção da gestação ainda é um direito negado a milhões de mulheres em todo o mundo. Aqui no Brasil não é diferente. Lembrando que no Brasil o aborto é permitido legalmente apenas em 3 casos: quando a mulher é engravida vítima de um estupro, quando existe risco de vida para a mãe, e em casos de anencefalia, que é quando o cérebro é subdesenvolvido ou existe a questão do crânio incompleto do feto. Apesar disso, a prática do aborto acontece de forma ilegal e generalizada, o que acaba provocando um outro problema, colocando mulheres negras e mulheres pobres, principalmente, em uma situação de maior vulnerabilidade. O debate sobre o aborto enfrenta diversas dificuldades que vão desde a falta de informação ao preconceito e opressões estruturais que recaem sempre com mais força sobre as mulheres negras. Então é por isso que a gente precisa ampliar o debate e trazer outros olhares. O termo da justiça reprodutiva acaba combinando direitos reprodutivos e justiça social. 2 termos que eu acho que se ouve muito pouco nesse debate, né? Ainda assim no debate sobre direitos humanos. Esse foi um termo cunhado e formulado, pensado por um grupo de mulheres negras que se reuniram em 1994 e de lá para cá vem discutindo
como é que se pode alcançar uma justiça social e a garantia dos direitos para as mulheres negras nesse contexto do aborto. É por isso que no Fora da Curva de hoje a gente vai debater sobre justiça reprodutiva e por que legalizar o aborto salva vidas. Para debater com a gente está recebendo Daniele Braz, do Grupo Curumim. Bem-vinda, Dani. Bom dia a todas e todos que acompanham o Fora da Curva. Meu nome é Daniele Braz, como a companheira já falou, faço parte de uma organização não governamental feminista, antirracista, anticapitalista, que se chama Grupo Curumim. Trabalhamos com mulheres na perspectiva dos direitos sexuais e reprodutivos e entendemos que discutir a legalização do aborto no Brasil é muito importante para as mulheres negras, para todas as mulheres, e principalmente para as mulheres negras que mais são afetadas pela criminalização desse ato que mais para frente vamos conversar, que todo mundo sabe que acontece no Brasil. Exatamente. A gente também está com a presença de Natália Diógenes. Natália é da Frente contra a Criminalização das Mulheres e pela Legalização do Aborto, a Frente Nacional, mas que também tem representação aqui em Pernambuco. Obrigada pela presença, Natália. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. E aí, para começar, eu queria ouvir das duas, né, dos diferentes lugares da sociedade civil organizada, dos movimentos de mulheres, né, por que é que a justiça reprodutiva é um termo importante, é um conceito importante que ajuda a falar com mais proximidade da realidade, né, da vida real das mulheres negras que precisam realizar o aborto hoje no Brasil. Assim, a gente sempre fala de conceito, né, parece uma coisa muito distante da vida das mulheres, mas por que é importante trazer esse conceito para o debate? O que é que ele traz para ampliar esse debate para a sociedade? Eu acho importante a gente discutir o conceito de justiça reprodutiva, pois nós, mulheres negras, né, porque eu sou uma mulher negra, somos a que mais sofremos pelos abortos clandestinos e ilegais, né? Isso tudo acontece por causa que a gente tem a perversidade do racismo institucional que esse Estado coloca pra gente, que nos expõe, né, a falta de acesso aos serviços. E por isso nós morremos mais por praticar aborto ilegal. Por que, Daniele, você está falando que as mulheres negras são as que morrem mais? As mulheres brancas também fazem aborto. Sim, mas a gente tem que fazer a leitura que nós, as mulheres negras, a gente tem um histórico de opressão desde a escravização dos seres humanos negros que vieram da diáspora. E então a gente diz que nós morremos sim porque a gente não tem acesso. A gente não tem acesso a serviço. E a gente também tem que fazer a leitura que a maior parte branca do nosso país, ela tem acesso aos serviços pela cor da sua pele, e também muitas delas são de classe média, que tem acesso a plano de saúde, a clínica de aborto e outros recursos que podem ter quando estão numa decisão de abortamento voluntário ou não. Isso. Só complementando isso que Dani falou, a justiça reprodutiva, ela vai amarrar a legalização que a gente quer. Porque ela vai compreender essa prática social, porque o aborto é uma prática social, né? Bastante frequente, inclusive, a partir da vida das mulheres. O que isso quer dizer? Por que as mulheres fazem aborto? Por que as mulheres decidem não fazer esse aborto? E aí, porque as mulheres negras fazem, porque as mulheres brancas fazem, né? Inclusive, tem uma série de pesquisas que vão mostrar que são por motivos completamente diferentes. Muitas mulheres negras, elas fazem aborto por uma situação realmente limite, né? Por uma relação precária com o parceiro, por causa de situações de violências, né? E porque a elas é negado o exercício, né, com qualidade do direito à maternidade. Porque a maternidade é um direito, a maternidade não é uma obrigação, né? Então as mulheres realmente vão utilizar a prática do aborto para poder sair de um processo de violência, de um relacionamento abusivo e por uma série de questões, né? Então quando a gente pensa em justiça reprodutiva,
para poder olhar para a vida dessas mulheres de uma maneira mais ampla, né? Esse conceito, ele amplia o debate. Porque, por exemplo, é tão colocado para as mulheres a esterilização, que é o encerramento da vida reprodutiva, né? E isso é para as mulheres negras, mas o aborto não. Né? Porque é mais palatável da sociedade que as mulheres negras não têm umas condições de engravidar, de gerar filhos, né? Do que não ter naquele momento. Então é pensar realmente a vida reprodutiva das mulheres, mas atrelada às condições outras sociais. A saneamento, a transporte, ao direito à alimentação e uma série de coisas, né? A gente não quer uma legalização. O direito à saúde, né? O direito à saúde, exato. O direito à saúde, né? O acesso à saúde realmente é negado. O acesso ao planejamento reprodutivo, que também é negado, né? A gente não quer uma legalização nos modos que aconteceu nos Estados Unidos, né? Por um viés racista, não. Vamos legalizar para que as mulheres negras não tenham filhos. Não é isso. Na verdade, a gente quer legalizar o aborto para que as mulheres realmente tenham condições de decidir sobre as suas vidas. Por isso, quando a gente fala de aborto, a gente está falando também de justiça reprodutiva, de maternidade livre, do fim do extermínio da juventude negra, né? Porque a gente está falando, na verdade, do direito à vida das mulheres negras de um modo geral. Então, eu acho que, para mim, para frente, a justiça reprodutiva, ela realmente alça o debate do aborto a um patamar, em um nível mais completo, na nossa avaliação. E essa ideia, né, de ampliar o debate de acordo com o que acontece de fato, a realidade, né? A gente tem pouca informação ainda sobre como é que acontece, né? Tem pesquisas, mas ainda são poucas com relação a outros campos da saúde, por exemplo, que conseguem, de fato, né? O aborto, ele é tido como muito dentro de uma redoma, né? Muito no campo da intimidade, as mulheres dividem pouco, seja com a família, com amigas, né, que são as pessoas que são mais próximas, que dividem, ainda assim é uma decisão muito difícil. Mas para o ouvinte e a ouvinte também entender um pouco disso, né, alguns dados que a gente tem, por exemplo, dados do Ministério da Saúde, que o risco, né, dizem que o risco de uma mulher negra morrer por um aborto inseguro chega a ser 2,5 vezes maior do que para uma mulher branca, né? E isso acontece porque o acesso a uma clínica, por exemplo, que realiza um procedimento seguro, é mediado pelo poder econômico, né? A gente sabe que no Brasil as mulheres negras estão dentro do contingente da população mais pobre também. São as mulheres negras que também têm que carregar as famílias, que tem toda essa série de responsabilidades que recaem sobre elas. Mas eu queria entender com vocês, e a gente poder debater um pouco mais, que outros tipos de inseguranças e vulnerabilidades essas mulheres que acabam tendo que recorrer a um aborto, né, que escolhem, que decidem por realizar um aborto, que outros tipos de insegurança essas mulheres estão submetidas, que outras vulnerabilidades passam por elas nesse momento de decisão, assim. Como é que se pode recorrer, por exemplo, a um sistema de saúde quando você realiza um procedimento de aborto? A gente tem que lembrar que a gente vive numa sociedade capitalista e racista que violenta todos os dias os corpos das mulheres e principalmente das mulheres negras para manter um controle. Né? Isso para a economia é interessante e isso para o Estado também é interessante, porque ele mantém um controle dos nossos corpos e do que os nossos corpos podem fazer. E falar sobre isso é bom a gente enfatizar do racismo institucional. Porque quando a gente fala a falta de acesso, a falta de políticas, os dados que você apresentou, isso daí é reflexo de um racismo institucional que nós, mulheres negras, sofremos todos os dias. Por exemplo, você falou sobre o caso de abortamento, tem o IBGE, ele levantou que 22% das mulheres negras grávidas recebem menos anestesia contra 16% das mulheres brancas. Então, muitas vezes nós mulheres negras, somos a que mais morremos, nós somos as campeãs de mortalidade materna também. Então, nós mulheres negras, muitas vezes a gente vai para uma sala de parto, chega num hospital em estado de abortamento e às vezes fazem curetagem sem anestesia.
coloca as mulheres, submete as mulheres a mais um sofrimento. Exatamente. Né? Então, assim, a todo momento, o racismo institucional, ele é praticado com as mulheres negras, principalmente quando se diz a respeito dos seus direitos sexuais e reprodutivos. Começa a não dando acesso a essas mulheres à informação. A informação que elas podem ter um planejamento familiar, a informação que elas têm o direito de usar a pílula do dia seguinte, a informação se ela for violentada sexualmente, ela tem o direito do aborto legal, a informação se existe uma criança de 10 anos violentada dentro de casa por um pai, por um tio, que isso daí é muito comum no nosso país, ela pode fazer um aborto legal porque ela é vulnerável e relação de um homem com uma criança a menor de 14 anos é considerado estupro de vulnerável. Então, uma criança até 14 anos, se engravidar, ela tem o direito de fazer o aborto legal. E isso não é informado para as mulheres. Porque são as mulheres negras que também estão na ponta da violência também. São as nossas crianças negras que mais sofrem violência sexual. De 9 a 14 anos, é o maior índice de abuso sexual e geralmente os agressores estão dentro de casa. É o pai, é o avô, é o tio, é o primo, é o vizinho. E isso não é informado para as mulheres. Então, o Estado, a todo momento, ele pratica esse racismo institucional. E quando a gente fala da justiça reprodutiva, a gente não está falando somente da saúde. A gente está falando do ambiente, a gente vive, que a gente também já toca no racismo ambiental, a gente está falando dos acessos às informações que a gente tem, da igualdade de direitos que a gente tem em relação às outras mulheres não negras. Então, é uma reflexão muito grande e até mesmo acesso ao crescimento de ascensão de trabalho na sociedade. Nós, mulheres negras, também não temos acesso ao trabalho da sociedade. Então, como a gente vai falar de legalizar aborto se muitas coisas ela já é negada pra gente? E aí, quando chega na hora dos nossos direitos sexuais e reprodutivos, que já é negado para todas as mulheres, para nós mulheres negras, essa opressão é muito maior. Uhum. A gente já tem um contexto extremamente difícil, né? Opressão estrutural. E é um debate difícil de se fazer, né? É um avanço. A gente espera que consiga avançar nesse debate, mas é extremamente complexo porque mexe justamente com estruturas da sociedade brasileira. E eu vou passar para a Natália, mas eu queria que pudesse complementar também e explicar. Muitas pessoas não entendem, mas o que é que a gente está falando, o que é que quer dizer quando a gente fala em direitos reprodutivos? O que é que isso quer dizer para as mulheres brasileiras? Antes de te responder, só quero fazer uma observação. Tu comentou em relação a essa coisa do campo de conhecimento em relação ao aborto, né? A gente tem no Brasil uma produção de conhecimento muito larga em relação ao aborto. São muitas pesquisas em relação ao aborto, certo? De modo geral. Uhum. Mas quando você vai pensar aborto e racismo, dá para contar nos dedos o número de pesquisas que a gente tem. A gente está tendo um crescimento agora por um esforço das mulheres negras organizadas e aliadas, né? Mas o protagonismo das mulheres negras. Então, como é que você passa décadas e décadas falando que as mulheres negras mais morrem e adoecem em relação ao aborto? E as pesquisas, quando elas apontam a cor-raça das mulheres, elas só apontam. Elas não fazem uma análise disso. Isso é muito grave. A gente realmente tem uma carência. E tem a ver com o que Daniele falou, né? A gente tem um racismo estrutural nesse país, né? Que, inclusive, nos impede, coloca uma série de obstáculos para fazer pesquisas que levem em consideração esse racismo estrutural. Porque na hora que a gente faz uma pesquisa que leve em consideração isso, a gente consegue visibilizar, né, a vida das mulheres negras. E aí, como a Daniele falou, as mulheres negras, elas vão ser as que mais voltam para o hospital para fazer recuretagem, não levam anestesia, elas recebem menos informações no pré-natal sobre complicações no parto, no pós-parto, né? Isso é muito grave. E tem um dado aqui em Pernambuco que 83% das mulheres que morrem de morte materna por causas externas, homicídio, suicídio, são mulheres negras. Então é um dado muito alto, né? E a gente tem uma ou outra pesquisa que fala sobre isso, né? Então, pensar, na verdade, direitos reprodutivos para as mulheres como um todo é pensar que as mulheres têm o direito, né, têm a autonomia sobre a sua capacidade reprodutiva, né? Isso que significa o quê? Significa que ela diz quando ela quer ter filhos, quantos filhos ela quer ter,
de que forma ela quer ter esses filhos, que também é um outro debate muito difícil, que também recai muito... Outro não, né? Na rede de justiça reprodutiva, que é a questão do parto humanizado, a violência obstétrica, que aí não... As mulheres negras também, infelizmente, estão aí sendo as que são mais retalhadas, né, pelo poder médico. Então, direitos reprodutivos é isso. É a capacidade das mulheres decidir sobre os seus corpos no momento que elas estão aí no episódio das suas vidas reprodutivas, né? Nesses eventos reprodutivos, que é o parto, que é o abortamento, né? E pensar direitos reprodutivos é isso. E aí, para as mulheres negras, esse conceito ele acaba sendo um pouco insuficiente, porque ele fica descolado, né, do contexto geral. Então, é um esforço que se faz de analisar esse direito reprodutivo, que é um direito nosso. A gente não está negando esse conceito de forma alguma. Quando as mulheres dizem justiça reprodutiva, nós queremos, não quer dizer que há direitos reprodutivos, com a discussão de décadas aí, joga no lixo. De forma alguma. De forma alguma. Mas é como você colocou, inclusive, no começo. Como é que esse direito reprodutivo ele consegue ser exercido? Porque não dá para falar de legalização do aborto sem pensar as condições, né, para esse aborto acontecer. Sem pensar num SUS público, gratuito, de qualidade e livre do racismo, que isso é muito importante, né? A gente vai ter uma série de problemas que fazem as mulheres acessarem os serviços de saúde. A gente gosta muito de falar do sucateamento dos serviços, a falta daquilo, a falta de insumo, que é real, que precisa realmente melhorar. Mas as barreiras atitudinais, elas são os nossos maiores gargalos, na verdade. Né? A educação em saúde permanente, as formações antirracistas entre os profissionais de saúde, né? Então, quando as mulheres estão só em qualquer episódio reprodutivo, em qualquer evento reprodutivo, abortamento, o pré-natal, o parto, enfim, quando elas acessam o serviço, elas se deparam com sucateamento, que todas as mulheres se deparam, que isso sim é um problema, né, de uma sociedade com esse capitalismo dependente que a gente tem. Mas também elas se deparam com racismo institucional, né? E aí você colocou antes também quais são as questões que as mulheres negras elas passam, né? No abortamento. Aí tem a morte, o adoecimento, né? Tem todos os maltratos físicos, a falta de analgesia, né? O manejo da dor, que é muito menor, a negligência, que é muito própria do serviço de saúde, mas existe também outros contextos, né? Que é a solidão, por exemplo. A gente fala um pouco sobre isso, mas as mulheres negras, elas são as que menos vão acompanhadas quando elas precisam recorrer ao serviço de saúde em caso de abortamento e parto também. Parto também, falando de abortamento especificamente. Então, elas que estão mais sozinhas, às vezes não tem ninguém para levar um absorvente, uma muda de roupa, né? E aí tem toda uma situação mais complicada em relação ao abandono afetivo do parceiro, né? Mas não só do parceiro, né? Quando as mulheres negras falam de solidão, elas estão falando de uma solidão que ela é estrutural. Ela não é uma solidão simplesmente ligada ao homem, mas ela é uma solidão em que abarca também uma falta de rede de apoio para essas mulheres. Em que elas ficam ali sozinhas, dias e dias e dias. E quando você está desacompanhada no serviço de saúde, né, as violências, elas são mais incisivas. Porque tu está num estado vulnerável. É muito difícil a mulher ter voz, né, diante do poder médico, diante do poder daquela instituição. A gente sabe que o serviço de saúde tem uma cultura institucional própria, né? E funciona nas engrenagens, infelizmente, da violência, né? Então, na verdade, não é só, porque isso é muita coisa. A morte, o adoecimento, né? Fruto de uma série de negligências. Mas também os impactos subjetivos daquilo, né? A solidão, né? O sofrimento que essas mulheres passam, né? Eu gosto de falar que as mulheres negras, quando elas passam por processo de aborto, quando a gente pensa também a juventude, que é um marcador super importante, as mulheres jovens sofrem muito em relação ao abortamento, porque não tem ainda uma independência, mas são os requintes de crueldade que essas mulheres passam, né? Quando as histórias limites que a gente escuta do médico mostrando o feto. Olha o que você fez aqui com o seu filho, você tá podre por dentro, né? E às vezes até aborto espontâneo, mas não querem saber, porque o aborto criminalizado impacta tudo. São mulheres negras que escutam isso no seu limite. As mulheres são julgadas de um modo geral em relação ao abortamento. A gente tem plena noção disso. Mas os requintes de crueldade que isso acontece, inclusive as ameaças de denúncia, né? E aí a gente discute também um pouco a criminalização.
Quem sofre a ameaça da denúncia, vou chamar a polícia pra você, não são as mulheres brancas. De forma alguma. E Isso também no não momento em que recorrem à ajuda médica, a ajuda médica, né? Porque elas estão aí no serviço de saúde, que deveria ser o lugar de acolher, mas acaba sendo o lugar do medo. E as mulheres negras sabem tanto disso, que elas retardam a ida ao serviço, né, Dani? Elas retardam a ida ao serviço, porque elas sabem quando chegar lá, por causa da cor da pele delas, elas vão sofrer ameaças de denúncia à polícia. Uma mulher branca não vai passar por isso. Ela vai ser estigmatizada assim, né? Ela vai ser julgada assim, que isso é um problema assim. Mas dizer, eu vou chamar a polícia pra você. E casos de médico prendem o feto pra ter provas contra a mulher. Provas não, porque todas as provas em relação ao aborto são ilegais, né? Porque o sigilo não pode ser quebrado. São as mulheres negras. Então você veja, é a morte, a sequela e a morte, que é uma situação limite. Mas até chegar aí, as mulheres negras tiveram aí as suas vidas destroçadas nesse processo de criminalidade. E é importante dizer, Natália, que as mulheres negras sofrem essas violências todas durante todo o processo que ela decide fazer um aborto, né? Mas a gente também não fala sobre o homem que engravidou essa mulher e decide não assumir esse filho. Não, esse filho não é meu. A responsabilidade sempre é só da mulher. Sim, mas aí qual é a questão que eu quero chegar? Que o aborto no Brasil, ele é legalizado já há muito tempo. Mas ele é legalizado para os homens. Para nós mulheres, o aborto não é legalizado. O homem pode dizer que aquele filho não é dele. Ele pode dizer que não quero esse filho e vai embora. A mulher, ela não pode fazer isso. E por isso que a gente luta, porque muitas vezes as mulheres negras, como a Natália disse, não vai ao hospital e conta com uma rede de outras mulheres negras que tentam cuidar dela quando ela decide fazer um aborto. Mas muitas vezes isso não dá certo e a mulher vem a óbito. Morre. Por isso, os índices colocam, os números no Brasil colocam que as mulheres negras são as que mais são denunciadas, são as mulheres negras que mais morrem, são as mulheres negras que estão nos piores processos. E isso vem diretamente a trazer a discussão de justiça reprodutiva. Que justiça? A gente quer a gente quer justiça nos acessos. A gente quer justiça em poder estar no lugar e ter segurança naquele lugar. A gente quer ter um acesso ao hospital sem sofrer violência quando chegar, durante, depois e no final ainda ser ameaçada, ser encarcerada. Então, eu acho que a gente precisa refletir sobre isso, porque além disso também é muito promovido porque a gente está vivendo uma sociedade cada vez mais conservadora e institucionalmente cristã, né? Que fala da família. Mas que família é essa? Esses dias eu estava numa discussão com uma freira, ela estava falando sobre a vida. Né? A gente é a favor da vida, nós defendemos a vida, a gente é a favor da família. Mas aí a vida, a família, quando fala de um nascituro, que é um zigoto, que ainda não é nada, né? Mas quando fala de um jovem negro na favela, que é baleado, fuzilado com não sei quantos mil tiros pela polícia, aquilo ali não causa indignação a eles. Isso não é vida. Quando a mulher morre por morte materna, porque demorou ser atendida no serviço, isso daí não causa indignação. Porque as mulheres negras também estão morrendo de morte materna por doenças que não precisavam morrer, por eclâmpsia. Então, por que isso não causa indignação aos fundamentalistas, às pessoas que são de religião, que tanto abominam o aborto? Então, a gente tem que fazer essa reflexão. Vale mais a vida de uma coisa que ainda não é vida, ou a vida real das pessoas, das crianças que estão morando na rua, cheirando cola todos os dias? Aí falam da vida da criança, mas as crianças que já estão aqui, eles não cuidam. Então a gente tem que fazer essas reflexões também, né? Que o fundamentalismo coloca pra gente como se nós fôssemos as feministas, né? Fôssemos as pecadoras por
lutar pela legalização do aborto, mas nada mais é que a gente exigir o direito de decidir sobre os nossos corpos, nossos direitos sexuais e nossos direitos reprodutivos. É um pouco girar o olhar, né, e deslocar da questão moral, individual, das suas crenças, mas entender que a gente está falando de uma questão que diz respeito a direito à vida de mulheres também, né, de diversas mulheres em todo o Brasil. A gente vai fazer um rápido intervalo e já volta com o debate sobre a justiça reprodutiva, porque legalizar o aborto salva vidas. Fora da Curva, jornalismo analítico na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Universitária FM 99.9. Universitária FM, Agenda Cultural. O circuito de brincadeiras Bita e o Circo acontece até o dia 13 de outubro no Shopping Tacaruna. A partir das 2 da tarde, o evento conta com atividades voltadas para o público infantil, além da presença do personagem Bita para animar os pequenos durante o mês das crianças. Ingressos à venda na hora e local do evento. Entre os dias 2 e 5 de outubro vai rolar o Festival Hack and Play 2019 no bairro do Recife. O evento conta com mais de 300 atividades como shows, palestras, oficinas e experiências na área de tecnologia, economia criativa e cidades inteligentes. Mais informações e inscrições através do site www.hackandplay.pe. Universitária FM, Agenda Cultural. Oi, Lana, tudo bem? Olha, já tá tudo pronto pra segunda temporada do Pareia. E aí, já sabe quem vai chamar? Oi, Nath! Já tava super ansiosa por essa segunda temporada do Pareia. Não só já sei quem eu vou chamar, como eu já chamei e tenho certeza que todo mundo vai amar. Eita, que massa! E olha só, lembra que a estreia é dia 15, às 18h30, no rádio, na TV e nas redes sociais, beleza? Espalha pra todo mundo, tá? Você já ouviu falar sobre o primeiro programa de rádio totalmente LGBT do Brasil? O LGBT no Ar é feito por estudantes da Universidade Federal de Pernambuco e bolsistas da diretoria LGBT. Semanalmente, além do programa de rádio, tem mais um monte de conteúdos legais e babadeiros te esperando. Curtiu? Então passa lá no nosso Instagram, o @LGBT no Ar, e fica por dentro de tudo. Todas as quintas, às 8 horas da noite, aqui na Universitária 99.9 FM e na Rádio Paulo Freire 820 AM. Trocando em Miúdos, a música de Francis Raime. Série especial em 5 episódios que contam a trajetória de um dos compositores mais versáteis da nossa música. Toda quarta, na faixa das 20 horas aqui, da Universitária FM. Sexta Frequência, toda sexta-feira, às 10h30, na Universitária FM 99.9 e 820 AM. Programa Fora da Curva. Informação a serviço da maioria. Programa Fora da Curva está de volta com jornalismo, crítica e diversidade. Hoje nós perguntamos por que a justiça reprodutiva é importante e por que legalizar o aborto salva vidas. Estão participando aqui do debate com a gente Natália Diógenes, ela é assistente social, é da Frente contra a Criminalização das Mulheres e pela Legalização do Aborto. Também estamos aqui no estúdio com Daniele Braz, do Grupo Curumim, um grupo feminista também de estudos das questões do aborto e dos direitos reprodutivos. A gente conversava no primeiro bloco, né, muito sobre o que é que quer dizer justiça reprodutiva, por que isso é importante para olhar para a realidade das mulheres e principalmente das mulheres negras, e avançar no debate para que a gente consiga garantir direitos, garantir a vida, principalmente dessas mulheres. E a gente estava conversando aqui no intervalo, inclusive, de como é que esse debate acontece na sociedade, né? É um debate muito marcado pela questão moral, pela questão de valores religiosos, de valores de família, mas ainda assim acontece, né? E precisa ser um debate feito
com materialidade, um debate feito a partir da vida das pessoas que sofrem com eles. Eu queria saber das duas, né, dos diferentes locais onde estão, Natália na frente, Dani numa organização, né, numa entidade. Mas como é que esse debate chega na sociedade? Como é essa relação? Em setembro, os movimentos, vocês mobilizam uma série de atividades para também dialogar com mulheres, dialogar com a sociedade, ampliar as informações, né? Fazer com que as informações cheguem às pessoas. Mas esse debate tem que ser feito só pelas mulheres, esse debate é de toda a sociedade, esse debate é dos homens também. Como é que esse debate pode e precisa ser feito? Natália? Então, é um debate que ele é de interesse de todo mundo, né? O debate do aborto, ele não é algo das mulheres, é um debate também dos homens. É também como o racismo, a gente tá falando de aborto e racismo aqui, né? O racismo também não é só um debate para as pessoas negras, é um debate que interessa todo mundo, né? Nós, enquanto sociedade, precisamos escolher que tipo de sociedade que nós queremos construir. É uma sociedade que vai deixar as mulheres, e principalmente as mulheres negras e pobres e jovens, morrerem apenas por decidirem sobre a sua capacidade reprodutiva. Isso é uma escolha. Isso é uma escolha que a gente faz enquanto civilização, né? E sociedade democrática também, que estamos ainda um pouco longe disso acontecer. E aí, esse debate, ele é posto por, eu acho que eu vou colocar assim, 2 conjuntos, né? A gente está vivendo um contexto de muito fundamentalismo, de muito moralismo, e que os debates estão sendo colocados de qualquer jeito, sem seriedade e sem racionalidade, que isso é muito preocupante, né? A partir de valores e de interesses de grupos, né? Que geralmente esses interesses também estão atrelados a interesses econômicos, né? A primeira coisa que a gente precisa falar é que não existe, na verdade, uma defesa da vida em si, né? Na verdade, o debate do aborto está muito ligado a um debate que ele é racista, né? E que ele também é econômico. Quando a gente pensa que os países subdesenvolvidos e que foram colonizados são aqueles países que têm um aborto criminalizado. Isso não é uma coincidência. Isso é algo importante para a gente pensar, né? Todos os países chamaram desenvolvidos. Claro que a gente pode questionar o que é desenvolvimento, o que é progresso. Não dá tempo para a gente fazer isso aqui. Mas eles têm um aborto legalizado, né? E isso é uma questão. Porque o aborto legalizado significa menos distanciamento entre homens e mulheres, né? Ele significa algo em relação referente às relações de gênero, né? Um país que tem mulheres em situação melhor, né, com menos desigualdade, eles são países que eles apresentam, né, são mais desenvolvidos, digamos assim, socialmente falando. Eu não tô fazendo parâmetro com a Europa, não. É só pra gente pensar que é importante, sim, quanto sociedade, a gente ter mulheres que estão numa situação de igualdade e não uma situação tão inferior quanto a nossa, né? Então, o debate ele é posto pra sociedade hoje do aborto aqui no Brasil a partir de paixão, né? A partir de valores, a partir de fundamentalismos e a partir de um debate que ele não tem consenso, né? Que é o começo da vida, né? Os fundamentalistas gostam muito de dizer defesa da vida. Mas eles não se importam com a juventude negra, como o Dani falou. Eles não se importam com os óbitos das mulheres negras. Então, que vida é essa que as pessoas estão defendendo? Tá? O que a gente está querendo fazer, a gente, enquanto movimento feminista organizado, né, Grupo Curumim, à frente, né, nacionalmente e aqui no estado também, é colocar esse debate da sociedade de uma forma séria, de uma forma ponderada, construindo consensos, né, com a sociedade. A gente não pode fazer um debate, por exemplo, desconsiderando os princípios constitucionais, como acontece, né? A gente tem princípio, por exemplo, da ponderação, princípio constitucional. O que significa isso? Significa que uma hora que você encontra uma divergência de direitos, você precisa ponderar. E aí é a coisa que Dani começou a colocar lá. O zigoto, ele tem mais direito à vida do que a mulher. Isso realmente é democrático? Isso realmente é justo, né? Uma mulher que já tem filhos, uma mulher que tem vida, uma mulher que vive em relações, uma mulher que é uma cidadã, ela tem menos valor do que um zigoto, do que um embrião. Então, a gente precisa ponderar esse debate, né? E, a verdade, a gente precisa colocar também para a sociedade, o que a gente faz, né? É que a complexidade da vida das mulheres,
né? As mulheres passam por situações de violência, né? As mulheres aí vão ter gestações que elas não têm condições de levar adiante, como, por exemplo, formações incompatíveis com a vida. Antes do permissivo, em 2012, as mulheres tinham que passar um tempo gestando, né? Pra aí ter que parir, na verdade, um feto morto, né? E aí os feministas organizaram uma campanha que úteros não são caixões, porque realmente não são. E a gente conseguiu o permissivo, né? Então, na verdade, é colocar para a sociedade que as mulheres têm direito à vida, que as mulheres têm direito à escolha, que os métodos contraceptivos eles são falhos. Isso também é uma coisa importante. Eles vão falar, né? E que as mulheres, quando elas engravidam, elas podem parir ou não. Até porque 25% das gravidez, 20% das gravidezes, elas têm como desfecho o aborto espontâneo. Então, o aborto é um evento da vida das mulheres. Isso tem que ser visto com mais naturalidade, né? E legalizar o aborto para que as mulheres não morram, para que as mulheres não sofram, para que elas não sejam maltratadas, para que mulheres que estão em situação de abortamento espontâneo, né, também não sejam humilhadas, né? E crianças fiquem sem mãe, porque a gente está em uma posição de defender zigoto e não realmente defender a vida das mulheres, né? Isso também diz muito, uma sociedade patriarcal. Então, na verdade, quando a gente dialoga com a sociedade, a gente quer fazer o debate de uma forma séria, né? E com a ideia radical de que mulheres são gente. E com a ideia radical, que se isso for radical, de que as mulheres têm um direito à vida. As mulheres têm um direito à sua vida, têm direito a uma vida digna, né? E também têm direito a uma maternidade com qualidade. Porque muitas vezes as pessoas que são contra a legalização do aborto, elas colocam da seguinte forma: não foi bom na hora de fazer. E se Deus quiser, foi bom, né? Porque aqui ninguém tá querendo violência sexual, estupro, né? Tem que ser bom mesmo na hora de fazer. Vai ser bom na hora de criar, né? Colocam sempre as mulheres como irresponsáveis e o filho como um castigo, né? A maternidade como um castigo. É isso que a gente quer construir enquanto sociedade. Mais uma vez, a criminalização. Culpabilizando as mulheres, né? E criminalizando mais ainda. É isso que a gente constrói para a nossa sociedade. Crianças são castigo, a maternidade como castigo para aquelas mulheres. As mulheres querem ser mães, as mulheres são mães. Elas não querem ser mães naquele momento. E é por isso que elas fazem um aborto, né? E, Natália, acho que também é importante dizer, só para não perder esse assunto que você está falando, é que a gente defende a legalização do aborto não é em qualquer momento, né? Nesse momento, a gente defende a legalização do aborto até a 12ª semana. Existem várias discussões em relação a isso, que está para ser amadurecida. Mas a gente defende a legalização até a 12ª semana e tem vários estudos que falam sobre isso. Então, assim, a gente está defendendo a legalização do aborto não é indiscriminadamente, né? A gente tem as nossas razões, a gente está aqui argumentando por que é importante legalizar o aborto e, principalmente, por que legalizar o aborto faz diferença na vida das mulheres negras, né, que são as que mais sofrem por isso, e dizer que, a todo momento, a gente tenta dialogar com a sociedade. O que a frente... Nós, do Grupo Curumim, também fazemos parte da frente contra a criminalização do aborto e pela... contra a criminalização das mulheres. Contra a criminalização das mulheres e pela legalização do aborto. E também temos militantes que fazem parte da Rede de Mulheres Negras, que sou eu, e militantes e todas nós, maior parte de nós, somos do Fórum de Mulheres de Pernambuco, Articulação de Mulheres Brasileiras. Então, a gente faz uma luta feminista em torno da legalização do aborto, e para a gente fazer o diálogo com a sociedade, a gente a gente pega alguns recursos, como o ativismo, que é através da encenação de peças, que o Grupo Loucas de Pedra Lilás fez muito, né? A gente participa da Batucada Feminista, batucadas de modo gerais, que existe algumas aqui em Recife, que traz a questão do aborto com músicas, melodias, e dialoga muito bem com a sociedade, e rodas de diálogos, conversas, seminários, tudo que a gente pode fazer para ter um acesso às mulheres e a gente conversar sobre a legalização do aborto e por que isso importa, a gente
tá tentando fazer. A gente faz, na verdade, no nosso cotidiano, que a gente tá aí na luta todo dia, né, Natália? Todo dia a gente faz alguma coisa, né? Estar aqui mesmo é uma tentativa de dialogar com outras mulheres em relação da importância da legalização do aborto e não da criminalização das mulheres. Das mulheres, né? E é importante isso pro ouvinte, porque a gente fala, né? O nome da frente é enorme, mas é a frente contra a criminalização das mulheres, porque acho que muita gente, né? E aí a gente tem uma campanha que gerou bastante comentário há uns anos, que era uma entrevista. Eu acho que vocês conhecem esse material, que tem na internet. Mas que era um repórter entrevistando pessoas na rua, perguntando, você é a favor do aborto? Não. A maioria das pessoas respondendo não. Mas você é a favor que uma mulher que tenha realizado um aborto seja presa? Porque é isso que acontece, né? Muitas pessoas talvez não saibam. As mulheres são efetivamente presas. São presas. Processadas. Ficam com uma ficha criminal por ter realizado um aborto. E a gente tá no Brasil, né? Tem alguns casos que são mais críticos que acontecem, mas existem outros países que mulheres que abortam espontaneamente, né? Naturalmente, que perdem o bebê, elas são presas. São mulheres que passam meses encarceradas, presas, julgadas por algo que aconteceu espontaneamente. Então, existe um perigo aí da gente retroceder, inclusive, né? A gente tem 3 possibilidades de aborto permitidas por lei no Brasil, né? Relembrando que é em situação de violência, situação de estupro de mulheres, a situação de risco de vida para a mãe e de anencefalia. E esses casos também estão sofrendo perigo, né? Nesse contexto que a gente está também de um avanço. Queria que vocês pudessem comentar também sobre como é que é possível garantir, ao menos, esses 3 casos, como é que é possível avançar nesse contexto que a gente está hoje, 2019, de um governo extremamente conservador, um governo que não se compromete com a salvaguarda, com a preservação da vida das mulheres e das pessoas mais pobres desse país. A questão do aborto legal, ela, na verdade, sempre foi um gargalo. A gente nunca conseguiu plenamente implementar. Tem um serviço de aborto legal no Brasil, a gente tem uns permissivos, né? Mas, como a gente já falou, existe uma série de questões, né? A criminalização do aborto impede, se prejudica as mulheres em relação ao aborto espontâneo, quem dirá nos casos previstos em lei, né? Então, a criminalização do aborto atrapalha o pleno funcionamento dos serviços, né? Quando as mulheres quando elas são estupradas, estupro principalmente, elas chegam no serviço, né? Para acessar um direito que é garantido, né? Elas não conseguem porque elas são chamadas de mentirosas, e aí, claro, que entra todo o racismo para poder aprofundar essa questão. São chamadas de mentirosas, dizendo que a história dela não bate, né? A gente sabe que o estupro é um crime muito delicado no nosso país. Todo mundo condena, mas também todo mundo justifica, né? Todo mundo acha absurdo, mas todo mundo diz, mas que a roupa que ela tava, como ela tava vestida, né? Então, imagina... O estupro acontece em diversas circunstâncias, né? Imagina uma mulher lá no serviço, conta a sua história, e aí ela não é tida como verdade, né? Ela é tida como mentirosa. Isso é um problema. Uma violência grave, porque naquele momento, mesmo diante de uma violência grave, né, que é o estupro, é um crime hediondo, né? A vida do zigoto vale mais do que a situação dramática, absurda que aquela mulher passou. Então veja como é problemática essa questão. E agora a gente está num contexto muito, muito difícil, né? Que a gente está sofrendo ameaças o tempo inteiro de perder o aborto previsto em lei, né? Os 3 casos, como você já citou, inclusive o caso de violência. Então existe uma chance aí real das mulheres no Brasil serem obrigadas a terem filhos de estupradores, né? O Brasil está querendo que estuprador vire pai, né? E isso é uma questão muito séria. A frente atua, né, na defesa de diversas formas, na verdade, fazendo uma vigilância realmente do que está sendo discutido na Câmara, debatendo com a sociedade, né, e fortalecendo esse espaço de articulação, né, porque é muito importante nesse tema do aborto, né, as pessoas realmente se indignarem em relação a isso e se organizarem, né? E à frente é esse espaço de unidade, né? Somos movimentos sociais, somos instituições, somos ONGs, são profissionais de saúde, pessoas, né, que acham que não é democrático, que não é justo as mulheres morrerem por fazer uma decisão sobre os seus corpos,
É isso que é, né? E também não é justo as mulheres serem criminalizadas por defender a legalização do aborto, que é mais uma coisa, mais uma situação dessa nossa conjuntura. As mulheres, por defenderem a legalização do aborto, né? Por defender a vida das mulheres, também estão sendo criminalizadas, né? Isso é uma coisa importante também, né? E perseguidas. E só uma coisa também que é importante em relação a essa coisa do aborto, é que as mulheres, que quem é criminalizado são as mulheres negras e pobres. É muito difícil a gente ver um médico preso para fazer aborto, né? E que ganha rios de dinheiro com isso. Por isso que a contra-criminalização das mulheres, ela vem antes, né? Porque os rebatimentos dessa criminalização, eles são muito graves, né? A frente, na verdade, ela surge em setembro de 2008, né? Com o estouro de um centro reprodutivo em Mato Grosso do Sul, né? Enquanto 10 mil prontuários, eles foram apreendidos, 2 mil mulheres foram indiciadas, as mulheres que estavam lá no prontuário, mas também profissionais de saúde, com provas que não tinham substância alguma, né? E as mulheres, elas foram condenadas a serviços comunitários, como, por exemplo, trabalhar na creche, como se isso fosse um castigo, ficar perto de criança, como se as mulheres que fizessem aborto não gostassem de crianças ou não gostassem de ser mães, né? E aí você vê 2 mil mulheres são indiciadas como o rebatimento disso. E a partir dessa situação, diversas organizações, como eu já falei, se organizaram para que a gente pudesse ter um espaço de fortalecimento, uma frente realmente nacional, né, de vozes aí que são contra essa situação, né? E aí a nossa forma de atuação, ela é realmente variada, muito que Dani já colocou, mas uma forma de argumentar com a sociedade e criar consensos possíveis, né? De como a gente constrói uma sociedade realmente democrática. Nós, do Grupo Curumim, a gente sempre acha que é melhor trabalhar juntos, né? Então, a gente trabalha muito em articulação com os movimentos sociais. A Frente é um exemplo disso, que tem vários movimentos, ativistas autônomos, tudo dentro de uma frente pela legalização do aborto. Tem o Fórum de Mulheres tem os outros movimentos que a gente compõe, né, aqui no Recife, mas a gente faz também um trabalho de acompanhamento parlamentar, onde a gente vê quais leis de retrocesso estão entrando para a votação, né? Aqui mesmo no estado de Pernambuco, o Clayton Collins, ele está apresentando uma super perigosa para nós mulheres, que coloca que a vida desde a concepção. Então, se a vida é desde a concepção, o aborto legal não poderá ser feito, que é nos 3 casos que você já relatou ainda há pouco. Então, o que a gente faz para tentar impedir o avanço dessas leis dentro das câmaras federais e estaduais, até mesmo municipais? A gente se junta com os movimentos de mulheres e com as mulheres que são sensíveis a essa luta e faz incidências políticas, né? A gente faz mobilização, divulgação, para que a gente consiga fazer incidências para diminuir esse retrocesso que está sendo liderado pelos fundamentalistas neopentecostais, grande maioria. Então, a gente faz a leitura que o avanço do conservadorismo religioso também se dá pelo grande crescimento do número de igrejas neopentecostais que a gente tem hoje no Brasil todo e em parte do mundo também. E, geralmente, esses lugares são lugares mais empobrecidos, vamos dizer. Sim. Né? Então, o que eu vou me apegar de como estratégia do Curumim é fazer acompanhamento político, fazer articulação política com os movimentos e com outras organizações, que a gente também está dentro do Comitê de Mortalidade Materna, né? Acompanhamento de serviços e fazer incidência para garantir as políticas públicas já existentes e para que a gente tenha políticas públicas que ainda não existem, como a política pública da legalização do aborto, que é uma política pública que faz há 30 anos que o Curumim fez esse ano 30 anos, faz há 30 anos que a gente luta para que a gente tenha essa política pública que é direito ao nosso corpo, legalizar o aborto, é um jargão que a gente usa no feminismo e que a gente espera, né, que essa pauta tenha avanço. E para nós, né,
que lutamos pela legalização do aborto e somos uma organização antirracista, a gente entende que a legalização do aborto e a justiça reprodutiva, ela é extremamente ligada, porque também dentro da justiça reprodutiva tem o racismo e o sexismo, porque isso acontece também porque nós somos mulheres. Sim, sim. Então a gente tem que ter isso nítido nas nossas cabeças e que o público entenda que a legalização do aborto talvez fosse mais fácil se nós fôssemos homens, né? A gente já tem até uma musiquinha. Se o Papa fosse mulher, o aborto seria legal. Será que se o Papa fosse mulher, o aborto seria legal? Provavelmente acho que seria. Então a gente precisa refletir sobre essas questões e se juntar, né? Para discutir sobre isso. E para finalizar esse pedaço, não sei se vai ter outro, a gente sempre pergunta algumas formações que a gente vai falar sobre aborto. A gente pergunta, quem daqui já conhece alguém que já fez aborto? Do mundo. Toda mulher conhece outra mulher que já fez aborto. Agora, aí Natália ainda há pouco falou, você acha que aquela sua amiga que fez um aborto, ela merece ser presa? E geralmente vão falar que não. Uhum. Então, por que a gente não tira essa venda que tem nos nossos olhos? Na verdade, não é nos nossos olhos, é na sociedade, que é uma hipocrisia, porque as mulheres fazem aborto, só que de maneira ilegal e insegura, e não discute isso e legaliza, e luta para legalizar. E as mulheres negras é que sempre sofrem todas as violências que a gente falou anteriormente, nós estamos morrendo. Por isso que falar de justiça produtiva é falar de acesso a políticas que a gente não tem e que faz parte desse racismo institucional que a gente vive todos os dias. Políticas que garantem a vida, né? É só para reafirmar isso também, né? A vida das mulheres, exato. Eu só quero lembrar que agora, em setembro, a gente teve a Semana pela Vida das Mulheres, né? A gente, à frente aqui em Pernambuco, organizamos. A gente teve diversas atividades. A gente conseguiu interiorizar, inclusive, a discussão, porque isso é uma questão, né? A gente tem um monte de problemas em relação aos serviços de aborto legal aqui nos centros urbanos, mas no sertão a gente tem problemas muito agudos também. É uma população que é majoritariamente negra. Então a gente conseguiu interiorizar esse debate esse ano. A nossa semana começou em Afogados da Engazeira, uma atividade da frente, da Marcha Mundial de Mulheres também, em conjunto com o Fórum de Mulheres do Pajeú, com a Associação de Mulheres do Bem Virar, que foi um momento muito bonito, né? A gente começou a nossa semana lá. E a gente também discutiu aborto legal, a gente discutiu, inclusive, justiça reprodutiva, que foi uma atividade aposta pela Rede de Mulheres Negras e o Grupo Curumim, né? Então, a gente passou a semana antes do 28, né, com uma série de ações discutindo aborto e a defesa da vida das mulheres, que culminou no 28 de setembro com o Festival pela Vida das Mulheres, que é um festival que a gente constrói uma forma lúdica, né, de abordar a sociedade. Aconteceu na Encruzilhada, no sábado, agora no dia 28, com as batucadas feministas da Marcha Mundial de Mulheres e do Fórum Mulheres de Pernambuco, com o Coco de Mulheres do Coque, né? Com discussões para que a gente possa realmente levantar a bandeira da legalização do aborto a partir da defesa da vida das mulheres e da construção da sociedade justa, com justiça social, né, com direitos reprodutivos e também com o fim do racismo, que é só assim que a gente vai conseguir também que as mulheres exerçam, né, os seus direitos de um modo geral e os direitos reprodutivos de modo particular, né, com justiça reprodutiva, com democracia e com o fim do racismo. E com um debate feito amplamente, né? Trazendo mais pessoas de modo racional, com materialidade. Eu queria agradecer muito, a gente está encerrando o programa. Eu queria deixar para os ouvintes a recomendação de procurar as páginas da frente do Grupo Curumim, procurar se informar, né? Vocês produzem um conhecimento também muito importante para as mulheres, para os homens que precisam e estão interessados em saber mais, saber como contribuir, saber como conversar com as outras pessoas sobre esse assunto. Como eu disse, a gente vai ficando por aqui. Eu queria agradecer muitíssimo a Daniele Braz, do Grupo Curumim. Débora. A Natália Diógenes, da Frente contra a Criminalização das Mulheres e pela Legalização do Aborto. Em nome da Frente, agradeço. Muito massa estar aqui com vocês. A gente certamente vai continuar debatendo esse assunto em outros programas.
E esse programa foi produzido por mim, Débora Brito, da Marco Zero Conteúdo, Carol Torpe nas redes sociais e Renê. Trabalhos técnicos de Marco da Lata. O Fora da Curva volta amanhã. Acompanhe a gente pelas redes sociais e até o próximo programa. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 12